paz do Senhor, minhas irmãs, aqui é o pastor Léo Mariano, estamos começando mais um Conversando à Luz das Escrituras, aquele bate-papo que a gente tem sempre de informações acerca do universo cristão a partir de uma perspectiva bíblica. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante e eu trouxe aqui para estar conosco meu amigo, o pastor Adriano Moreira, que eu já quero saudá-lo bem-vindo e agradecer por estar aqui comigo. Muito obrigado, meu amigo, por mais uma vez estar aqui conosco para tratar sobre esse assunto. Paz de Cristo Jesus, pastor Léo Mariano, e a todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham, ouvintes desse programa, participantes, acompanhantes. É um tema muito importante, sim. Sou grato a Deus aí pela oportunidade de estarmos juntos, pelo convite também, e eu espero que a gente possa contribuir um pouco sobre essa temática tão necessária, tão pertinente, tão condizente, tão necessária de ser abordada, ser falada, compreendida, né, e também discernida pela igreja contemporânea. Então, esperamos aí caminharmos juntos nessa direção para aprendermos um pouquinho mais, e não só aprender, mas também vivermos um pouco mais dessa demanda, né, e desafio da igreja atual, da Igreja de Cristo Jesus. Aí você pode estar se perguntando assim, pastor, mas qual é o tema? O tema está aí. Jesus disse, os pobres sempre terão convosco. Como lidar com os necessitados na igreja? Nós sabemos que em todas as nossas igrejas existem irmãos necessitados de alguma coisa. E eu acredito que Deus permita que eles estejam entre nós, a fim de que nós possamos exercitar aquilo que, como cristãos, é fundamental, que é a prática do bem. Então, ajudar, auxiliar os necessitados, socorrer necessitados, é uma prática cristã e que não pode, de forma alguma, ser deixada de lado ou esquecida. Então, eu queria trabalhar com o senhor hoje essa temática, pastor Adriano, falar sobre essa afirmação de Jesus, que no momento em que ele diz, ela vem como uma advertência, porque houve ali uma recriminação acerca de uma mulher que havia derramado um perfume muito caro para ungir Jesus, e aí os discípulos levantam a bola de que aquele perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro ser dado aos pobres. Então Jesus diz, não, fique tranquilo, os pobres vocês sempre terão convosco. Uhum. Isso é um fato até hoje, né, pastor Adriano? É um fato de que, principalmente no Brasil, nesse Brasil que vive a questão da pandemia, assim como a pandemia atingiu o cenário econômico em todos os países do mundo, no Brasil e nos países da América Latina, um tanto quanto mais, né? Então, você imagina que a gente já tinha um nível de pobreza no Brasil, acontece a pandemia, que aí os índices econômicos despencam, a pobreza aumentou, um pouco de miséria retornou, e aí nós temos agora esse quadro de pessoas que, talvez 2 anos atrás, antes da pandemia, estivessem empregadas, reconstruindo a vida, ou começando a construir a vida, e parece que tudo isso volta atrás. Qual deve ser a nossa atitude, a nossa postura como igreja, para esses irmãos, essas irmãs que se encontram nessa situação, pastorzão? É importante, pastor Léo e queridos ouvintes, participantes, que o texto, que é o texto de Mateus 26:11, ele traz para a gente duas palavras ou duas afirmativas de Jesus e 2 assuntos importantes que têm a ver com prioridade e compromisso. Naquele contexto imediato, os discípulos estavam questionando que o ato, né, daquela mulher estava sendo recriminado por eles, porque eles entenderam que o que elas estavam derramando ali, seria um desperdício, e aquilo deveria ser transformado em algum outro tipo de investimento. Jesus, quando dá essa repreensão, ele não está desvalorizando a questão do pobre, a questão do necessitado, a questão do social, ou da justiça aplicada, mas ele está dizendo que reino de Deus, acima de tudo, que é a questão espiritual,
ela é prioridade na vida humana, tem de ser na vida do cristão. Ao mesmo tempo que ele vai dizer, os pobres vocês sempre tereis convosco, ou seja, vocês vão ter sempre este desafio, este compromisso, esta seriedade a tratar em todo o tempo. Naquele contexto imediato, deveria ser entendido o que aquela mulher estava fazendo. Então, Jesus, na verdade, está dando valor às duas coisas, apenas só dizendo que em uma certa circunstância, ali, naquele contexto, aquilo que poderia ter sido transformado, sei lá, em dinheiro para ser investido em outra situação, naquele contexto estava sendo bem aplicado. E essa questão, pastor Léo, a gente precisa entender que o ser humano é um ser dependente. O ser humano é um ser que não tem como ser autônomo. Ele sempre será um ser dependente. E automaticamente, como ser dependente, nós também temos entre os dependentes aqueles que nós chamamos de necessitados. Necessitados daquilo que é o básico da vida e o básico da existência humana. Então, a gente vai encontrar desde o Antigo Testamento, por toda a Bíblia, essa caminhada de que Deus sempre estabeleceu leis, regras, princípios, acima de tudo, de que o ser humano, que é dependente, e entre o ser humano que é dependente, existe aqueles que são os dependentes mais dependentes, ou aqueles que estão talvez até abaixo da linha da pobreza, aqueles que estão no que a Bíblia chama de pobres. Então, se você prestar atenção no termo pobre, ele está permeado em toda a Escritura, por incrível que pareça. Às vezes a gente não percebe certos assuntos que as Escrituras mostram para nós, quase que de ponta a ponta. E muitas das leis que você vai encontrar, e depois na próxima fala a gente pode tocar nesse assunto, são leis que Deus coloca no Antigo Testamento, principalmente, no Novo Testamento, mais abertamente, que elas têm a ver com essa necessidade de se entender que entre os humanos existem aqueles que estão numa condição que precisam ser atendidos, que precisam ser socorridos, que precisam da solidariedade, que precisa de que a justiça, que uma das coisas da justiça é a igualdade, precisa ser praticada, que são esses que a Bíblia vai denominar de pobres. E no Antigo Testamento tem até uma tríade que o texto bíblico vai repetindo sempre, que engloba essa classe social, que são os órfãos, as viúvas, né, e os estrangeiros. Né? Normalmente o texto bíblico no Antigo Testamento vai tocar muito nessa tríade aí, órfãos, viúvas e estrangeiros, porque quase sempre eram esses três tipos de cidadãos que estavam numa necessidade mesmo de justiça, de solidariedade, de socorro, de ajuda, porque na classe social do Antigo para o Novo Testamento eram os que mais precisavam e mais necessitados. E esse é um desafio da igreja, e que a igreja não pode deixar de ver, de olhar, de perceber e de participar. Não tem como. É interessante que o senhor falando sobre isso, me lembrei de um texto de Tiago 2, a partir do versículo 1, ele diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estão fazendo distinção entre vós mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Versículo 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, do reino que ele prometeu aos que amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Ponto. Por acaso, não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os blasfemam o bom nome que foi
invocado sobre vocês. E aí o versículo 8 aqui, para encerrar. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, faze o bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Muito forte, né, pastor? Fortíssimo, fortíssimo. E não dá para a gente negar que isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. Sim. Uma das coisas que é muito interessante você também perceber nas Escrituras, já que você citou esse texto, inclusive este é um dos textos, em que as Escrituras vai deixar muito claro que aqueles que são agraciados com as riquezas deste mundo, essas riquezas não são para acúmulo, essas riquezas são para o compartilhamento. É como que Deus os agraciando como ricos, né, ou com aqueles que por seus dons, pelas suas capacidades, pelas oportunidades que alcançaram na vida, encontraram esse caminho da prosperidade financeira, da riqueza. Porém, as Escrituras vêm e em momento algum você encontra as Escrituras batendo contra o próprio Deus, batendo contra os ricos em si ou contra a riqueza, mas apenas contra a má administração dela. Por isso que Jesus, em Mateus 6, ele vai dizer que não se pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24, porque ele vai dizer que por trás das riquezas ou por trás do dinheiro existe uma potestade, e que essa potestade precisa ser percebida, repreendida, evitada, e não se submeta a ela, né? Ou seja, dinheiro ou riqueza, se não estiver debaixo dos pés, está no coração. Então, não tem outro lugar que ele ocupa na vida humana. Se não estiver debaixo dos pés, ou seja, no sentido de servir, no sentido de compartilhar, no sentido de ajudar, no sentido de promover igualdade, no sentido de atender ao próximo, além de a si mesmo também, é claro, mas se não tiver como servo, vai estar como Senhor. Então, se não tiver debaixo dos pés, estará no coração. Então, esse texto de Tiago é um deles, onde Tiago está batendo a repreensão, como a gente vai encontrar nas Escrituras sempre, não é em relação à riqueza, não é em relação a você estar, como a gente costuma no carioca dizer, na prateleira de cima. Não significa você, em momento algum, estar sendo recriminado, rechaçado por Deus porque você tem poderes, porque você tem posição, porque você tem dinheiro, porque você está numa classe social média ou média alta, ou alguns até altíssima. Mas é pelo fato de o que você tem feito com isso. Como é que você tem convivido com isso? Então, as Escrituras vão deixar claro para a gente o estabelecimento da igualdade. Igualdade é a possibilidade e a oportunidade a todos. Então, e aquele que tem um pouco mais... E você encontra esse princípio muito estabelecido na praticidade, na igreja primitiva, porque o livro de Atos dos Apóstolos vai deixar isso muito claro para nós. Capítulo 2 de Atos vai deixar isso claro para nós, que é justamente o que acontecia com a igreja primitiva. Os que tinham um pouco mais eram os que iam e entregavam esse pouco mais, ou isso que poderiam compartilhar com os apóstolos, para que os apóstolos, então, pudessem fazer o compartilhamento, a partilha para aqueles que eram os mais pobres, os mais necessitados e que precisavam, sim, de ter uma oportunidade, de ter uma igualdade, de ter uma acessibilidade. Então, isso é muito interessante, a gente perceber que a riqueza que nos é concedida na vida a partir do meu esforço, do meu trabalho, corri atrás, pastor, eu batalhei, sim, ok, mas tem muito pobre também batalhando até hoje e não alcançou riqueza. Tem muito pobre batalhando até hoje e ainda continua pobre de maré Gessi. Então, não é pelo fato de que você batalhou que você chegou. É porque a vida, o Deus da vida e a vida também te proporcionou essa dádiva. Com todo o teu esforço, com todo o teu trabalho, você chegou lá. Não é? Ou talvez já tenha nascido numa família
já, né, sem necessidades básicas, né, na família já de classe média ou classe média alta. Então, já é dom, já é uma dádiva da vida, já é uma dádiva de Deus. Então, eu e você precisamos entender que esse dom é um dom que precisa ser usado, que precisa ser compartilhado. Então, que coisa eu tenho feito para promover um pouco mais de igualdade? Então, essa é uma responsabilidade que o Evangelho traz para nós. Então, se eu sou um empresário, o que eu tenho feito a partir da minha empresa? Se eu sou um homem de negócios, se eu sou um empreendedor, enfim, seja lá qual for a minha função, a minha profissão, mas que eu sou alguém que está nessa prateleira de cima da sociedade, o que eu tenho como cristão feito de um modo consciente a poder promover mais igualdade, a poder atender a mais pessoas, a poder possibilitar a mais pessoas uma vida melhor. Isso é de muitas formas, né? A gente aqui abriria o leque, oportunidade de conhecimento, oportunidade de profissionalização, a porta de emprego que é aberta, e assim vai, né? Não é? Porque quando a gente fala de atender ao pobre e ao necessitado, a gente também pensa de uma maneira muito pobre, né? Atender o pobre com a cabeça pobre. E aí a cabeça pobre que quer atender o pobre pensa só em quê? Pensa só no prato de comida, ou pensa só na cesta básica daquele mês. Não, essa ainda é uma maneira, pobre muitas vezes, que a gente pensa, de atender o pobre. Ou seja, você vai dar a cesta básica, ou prato de comida, ou a roupa, ou o calçado. Sim, beleza, isso tem que ser feito, né? Como já dizia o já saudoso sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, você não tem como pensar em oferecer primeiro um curso para o cara, fica um ano aqui no curso, para você se profissionalizar, e o estômago do camarada está colando nas costas. Então, não tem jeito. No momento ali é comida. O camarada não tem roupa, é roupa, né? Vestimenta, não tem calçado. Então, tem que promover isso aí. Porém, o que eu posso oferecer para que esse cidadão ele saia desse status quo, ele saia dessa classe social, de alguém que precisa da cesta básica e do prato de comida, para alguém que no amanhã vai conseguir se sustentar, vai conseguir ter uma estabilidade social. Aí é onde a gente pensa naquilo que, na maioria das vezes, muitos lugares não pensam, numa socialização daquele cidadão, com a profissionalização, né, com uma capacitação, com uma porta de emprego aberta para o cidadão, enfim, para que ele possa conseguir sair porque essa é a ação principal, é que ele, no amanhã, não seja mais esse que hoje precise, e que, na verdade, amanhã ele seja aquele que esteja ajudando o outro, que também precisa, como ele um dia precisou. Seria esse o caminho aí. Eu acho que isso faz parte da compreensão da justiça de Deus, né? Sim. A justiça do Senhor que alcança esse necessitado. E trazendo um outro texto aqui, pastor, até para ouvir o comentário do senhor, um texto muito conhecido, lido por Jesus e escrito por Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Se a gente entender que o versículo ele vem numa escala de prioridade, entra aí como uma das primeiras ações a pregação aos pobres. E quando Jesus lê isso, ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Então, essa palavra que se cumpriu na vida de Cristo, inclusive quando João Batista, no momento ali de crise, aprisionado, vai perguntar aos discípulos dele, não, vai lá e pergunta se é ele realmente o Cristo, e aí ele vai dar uma resposta dizendo, não, diga a ele, primeiro, que o evangelho está sendo pregado aos pobres. É a primeira resposta. Sim. E isso é um negócio que me toca demais, assim, me toca profundamente. A pregação do evangelho aos pobres. E não cabe aí tentar fazer metáfora.
Não, aqui é um pobre. Não tem metáfora. Pobre espiritual, pobre de alma, né? Isso aí não. Não, aqui é um pobre emocional. Não é pobre, é pobre de verdade. Pobre, Jesus, na agenda dele, tinha um compromisso com os pobres. Ele tinha compromisso em alimentá-los, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, materialmente, biologicamente falando. Então, Sim. Quando nós lemos aí o profeta Isaías e lembramos de Cristo pegando o rolo e sendo convidado a fazer a leitura, lendo exatamente esse texto, onde ele afirma categoricamente que aquela palavra está sendo cumprida em sua vida. Quando ele vai dizer a João Batista, o evangelho está sendo pregado aos pobres. E João não tem dúvida que é ele, a partir desse argumento, eu acho que precisa estar na agenda da igreja a pregação aos pobres. A gente, eu entendo que hoje, talvez, a agenda da igreja, no que diz respeito ao pobre, passe muito pelo que o senhor falou. Somente a cesta básica. E como se a cesta básica fizesse com que ele compreendesse que Jesus Cristo é Deus, que morreu, que... Não é somente a cesta básica. Eu entendo também que Deus sempre está preocupado com as nossas necessidades imediatas. Eu gosto sempre de citar, quando Deus cria a terra e depois cria o jardim e lá coloca o homem, o texto lá em Gênesis diz que ele deu um jardim com árvores e com plantas que davam sementes, e aí ele põe um homem lá para lavrar, para cuidar. Só que você imagina que se Deus tivesse dado um terreno baldio para Adão e falasse assim, ó, toma aqui a semente na sua mão, você planta esse trem aí, que eu vou fazer isso crescer, e aí, à medida que for crescendo, vai dando fruto e você vai comendo. Então, assim, imagina se Deus fazer um trem desse. O que Deus fez? Ele já deu o jardim pronto, a árvore pronta, com fruto pendurado. Por quê? Sim. Porque ele estava entendendo, Deus sabe na sua sabedoria, entendendo não, sua sabedoria, ele sabe que o homem tem necessidade imediata. Sim. A árvore aponta para a necessidade imediata. A semente no fruto aponta para o suprimento futuro. Então, Deus ele atende, assim como o senhor citou aí o sociólogo Betinho, Deus ele sabe que nós temos necessidades imediatas. E quando Filipenses 4,19 diz, Paulo escrevendo, ele diz, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele sabe quais são as nossas necessidades imediatas, o que eu preciso hoje, aquilo aquilo que não pode faltar. Eu gosto de pensar no Salmo 23, e aí eu passo para o senhor. Eu tenho feito reflexões sobre o Salmo 23, e o que eu tenho pensado sobre esse salmo é na seguinte linha. O Senhor é o meu pastor. Logo, eu preciso acreditar, eu preciso crer que aquilo que não pode faltar, não faltará. Sabe? Não é que fala assim, não, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguém vai dizer assim, não, mas para mim falta um carro zero, para mim falta ainda casa própria, para mim falta ainda um celular número 13, 14, 15, sei lá qual o número do celular que está hoje. Então, na verdade, nós precisamos entender que o que não falta é o que não pode faltar. Então, Deus ele sabe o que não pode faltar e ele supre essa necessidade. Então, eu penso que, e eu queria ouvir o senhor sobre isso, sobre as consequências práticas de nós entendermos Isaías 61:1, esse Espírito que esteve sobre Cristo e que ele sopra sobre nós, nos dando o Espírito, e é esse Espírito que ele comunica, o Espírito que nos leva a ter uma agenda em relação à pregação aos pobres. Esse texto de Jesus, quer dizer, esse texto, né, do Antigo Testamento lido por Jesus, que é Isaías 61, e Jesus lê esse texto na sinagoga de Nazaré, e está registrado em Lucas 4, verso 18 em diante, ele é o texto que mostra o que de fato é o Evangelho.
Inclusive, a palavra boas novas, né, evangelho, está exatamente no texto. Ou seja, Jesus já começa exatamente dizendo o que é o reino de Deus, que ele vem implantar. Não é? Ele é o rei, vem implantar o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça. Portanto, você encontra textos como o de Mateus 6,33, onde diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você encontra Paulo, Romanos 14,17, dizendo que esse reino é um reino de justiça, que produz paz e produz alegria. Não é um reino apenas do comer e do beber. Enfim, quando você encontra o rei do reino, e que é o próprio reino, ou então a própria mensagem do reino, dizendo o que é o reino, que esse reino já começa sendo a boa notícia para os pobres, a gente já começa a entender qual a característica do reino de Deus. Então, a igreja, quando entende isso, ela entende que a proclamação do reino de Deus é para todos os homens, mas principalmente para aqueles que são os necessitados, que são os pobres, né? A palavra pobre já engloba todas essas questões, ainda que o texto vá falar de oprimidos, que oprimidos não estão classificados apenas nessa classificação dos pobres, então os ricos também podem estar oprimidos, né? Cansados, estão oprimidos, mas o texto começa falando dos pobres. E aí o que nós vamos ver? Desde o Antigo Testamento, por exemplo, você encontra, ainda que o reino de Deus ele é proclamado a partir de Jesus, mas o Antigo Testamento fala desse Messias que viria, e esse Messias viria trazendo boas novas, evangelho, reino de Deus. Então você encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus já estabelecendo alguns princípios e algumas leis. Lá no Antigo Testamento vinha como lei. Por exemplo, você tem a lei do ano do jubileu, que era justamente uma questão de quem ficou em dívida e que não teve como pagar, e nesse final das contas acaba pagando com a própria vida no sentido de trabalho, fica lá escravizado pelo seu credor por um bom tempo. Então, de 7 em 7 anos já tinha o ano sabático, como também de 50 em 50 anos tinha o chamado ano de jubileu, onde a terra voltava. De 7 em 7 anos eu era liberto do meu trabalho, tá? Eu não precisaria mais continuar ali debaixo daquela servidão. Levítico 19:10 dizia que chamava-se a lei da respiga, todo aquele que tivesse colhendo, seja lá o que fosse, na sua seara, na sua plantação, caiu naturalmente do pé, ou caiu naturalmente da cesta do ceifeiro, né, do colhedor, era de direito do órfão, da viúva, do estrangeiro. Olha só as leis que Deus vinha estabelecendo, todas elas, e tem muitas outras, mas essas são duas principais, muito bem fomentadas no Antigo Testamento, falada. Ruth se beneficia dessa lei, né? E se beneficia dessa lei, exatamente para não ter entre o povo judeu o quê? Os pobres, né? Quer dizer, entre os seres humanos, os pobres, esses necessitados. Ou seja, a gente precisa entender que Deus não criou o homem, é isso que a igreja precisa entender. Deus não criou o homem para viver abaixo da linha da pobreza. Deus não criou o homem para a fome. Deus não criou o homem para a nudez. Deus não criou o homem para ser o descalçado, né? E como a gente usa aí no nosso português, descalçado, descamisado, enfim, o des alguma coisa. Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para viver, pelo menos, na dignidade da vida humana, tá? Deus não criou o homem para riqueza, mas também não criou o homem para pobreza. Então, a igreja precisa entender que quando Jesus está dizendo foi para isso que eu fui chamado, é esse o reino que eu estou implantado, o Espírito do Senhor está sobre mim, a gente deveria também perguntar se o Espírito do Senhor está sobre nós, como igreja, e se nós estamos fazendo, claro, cada igreja local vai fazer o que lhe é possível, mas é possível fazer alguma coisa. É sempre isso que eu falo. Eu talvez não possa montar uma casa de recuperação, talvez eu não possa atender com
100 cestas básicas por dia, por semana, por mês, a comunidade. Eu não posso atender a todas. Não, a gente não vai conseguir fazer o que não tem condição de fazer. Então, não se pode fazer muita coisa, mas se pode fazer alguma coisa. E aí a pergunta é, que alguma coisa é essa que a igreja local pode fazer, que o crente individualmente pode fazer, e que não está fazendo? É essa consciência que a gente precisa ter. E para fechar aqui essa minha fala, Jesus, é muito interessante que Jesus, quando vai falar sobre aquela prestação de contas que nós teremos diante de Deus, Mateus 25 é um texto assim, de rebentar com a gente, porque ele vai dizer assim, que naquele dia, ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Olha a lista. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava forasteiro, você me hospedou. Eu estava preso e você me visitou. Olha, estava enfermo e você orou por mim. Gente, olha a lista. E no final vai se dizer que esses dizem, mas quando foi que a gente fez isso com o Senhor que a gente não está lembrado desse negócio? Aí Jesus vem para arrebentar aquele último, aquele nocaute, né, do UFC da vida. Jesus rebenta dizendo assim, quando fizeste a qualquer um desses pequeninos. O que é pequenino, gente? Pequenino é gente que a gente não entende que é gente. Pequenino é gente sem nome. Pequenino é gente que não te dará o feedback, que esse é outro problema que a gente tem em fazer ação social ou de ajudar alguém. A gente pensar que a gente lá na frente vai ter que ter o retorno. Não. Jesus diz para você, esquece esse negócio. Se o retorno vier, maravilha, glória a Deus. Mas não pense nesse retorno, porque na verdade, o retorno é esse aí que ele acabou de dizer. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, primeiro, esses pequeninos, ou seja, esses que a sociedade não entende como gente, que a sociedade não entende como alguém, como um humano que precisa desse socorro, que precisa dessa ajuda, que precisa ter essa necessidade de ser suprida. E outra coisa, Jesus diz assim, quando fizerde a esses pequeninos, faça sabendo de fato a quem vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo a mim. Eu decidi que vou ser amado a partir do próximo. Eu decidi que vou ser adorado a partir do socorro ao próximo. Então, se eu digo que amo a Deus, é por intermédio daquilo que eu sou com o próximo. Se eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Deus a partir do próximo. E é por aí. Deus decidiu não ser amado na linha direta. Tem que fazer por intermédio do que eu faço com o próximo. Se eu não faço pelo próximo, eu não amo a Deus. Aí é aquilo que João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 19, 20 e 21. Se eu não amo o próximo que eu vejo, esquece, filho, você não ama a Deus. Você só ama a Deus se você ama o próximo que você vê. Então, foi Jesus que estabeleceu isso. Não existe essa linha direta de amor a Deus se ela não passar por intermédio do próximo, no que tange ao dom que eu tenho, a capacidade que eu tenho de ser bênção na vida do próximo. Fora isso, eu estou numa religiosidade qualquer, mas não estou ainda na prática do reino de Deus. É por aí. A gente também lembra do texto emblemático do Lázaro e o rico, né? Que Jesus ele conta essa história e a gente não tem como parábola pelo fato de aparecer um nome ali, né? Sim. Aparece o nome de Lázaro. Jesus ele dá uma pincelada aí do reino espiritual, contando sobre o que aconteceu a esses dois homens no pós-morte. Né? Que um está no seio de Abraão e o outro está no Hades. No meio da tormenta, ele consegue perceber aquele homem que a vida inteira viveu uma tormenta. E aí, para mim, fica muito claro, quando eu leio aquele texto, que a petição de Lázaro, a petição do rico em favor de que Lázaro molhe a ponta do dedo para colocar em sua língua, ou seja, ele deu o mínimo do mínimo, literalmente
o antagonismo do que eles viveram em vida. Porque Lázaro, enquanto mendigo, provavelmente pedia a esse rico o mínimo do mínimo. E nunca foi atendido. O texto nos dá essa compreensão. Não sei se você enxerga dessa forma também. Sim, e também, agora os papéis também. se invertem. Os papéis se invertem. Na eternidade, os papéis se invertem. Agora está lá aquele que fora rico, agora necessitando e clamando desesperadamente pelo mínimo do mínimo de refrigério, que é molhar a ponta do dedo e encostar na língua. Como se aquilo fizesse, de alguma forma, uma diferença. Mas para ele que está no meio daquele tormento, que não suporta mais, a ponta do dedo molhado seria um refrigério para a alma dele. Ainda que temporário, mas seria um refrigério. E nos faz entender que este Lázaro não tivera em sua vida essa ponta do dedo molhado na língua, que significa o mínimo que alguém pudesse ter feito por ele, para que ele pudesse ter pelo menos algum nível de dignidade enquanto vivo. Esses textos que citam os pobres na Bíblia, eles são muito emblemáticos, né, pastor Adriano? Sim, demais. Eles estão despertando a igreja para essa realidade. É muito até interessante, que o assunto, ele, de fato, ele é muito abrangente, porque, por exemplo, uma coisa que a gente precisa só tomar muito cuidado quando a gente está falando dessa ação social ou desse evangelho prático no que tange a reconhecimento e atendimento ao pobre, é entender que evangelho não é só isso. Porque hoje nós temos vivenciado dois grandes extremos. Você tem aquelas igrejas locais que entendem que, digamos assim, a cada um na sua, amizade continua. Ou seja, elas completamente ignoram a existência do pobre, inclusive dos pobres dentro da igreja. Então, aquelas igrejas que tem gente lá passando fome, tem gente lá com dificuldades, são membros da própria igreja, mas não são socorridos pela igreja. Nós temos esses extremos hoje, infelizmente. Isso é independente de denominação, mas tem esses extremos. De gente que está lá, que está desempregado, é membro da igreja, mas está lá, está desempregado, está com dificuldade de pagar sua conta, está com dificuldade de fazer sua compra, e não é socorrido, nem mesmo no básico, pela igreja local. E automaticamente, se a igreja não faz isso com os de dentro, com os de fora menos ainda. Mas você também tem um outro extremo, que a gente só tem que tomar cuidado com isso, porque algumas igrejas elas se tornaram especificamente uma ONG. Elas basicamente, parece que todo o evangelho que elas entendem que devem viver é o evangelho da ação social. Então, elas são expert na ação social, fazem todo tipo de ação social. Às vezes tem uma casa de recuperação, às vezes tem uma casa de profissionalização, de estudo, de curso, e de tirar os jovens, né, do tráfico, de tirar os jovens de uma situação complicada, profissionalizar aquele jovem, fazem trabalho de entrega de cesta básica, e fazem trabalhos sociais evangelísticos de dar de comida para a turma, de vestir, de calçar, e vai fazendo aquilo tudo. Mas só enfatizam isso, parece que não enfatizam outros aspectos da vida cristã e do reino de Deus, onde você vai encontrar um monte de gente que parece não ter tido um verdadeiro encontro com o evangelho de Cristo Jesus, mas está lá envolvido com aquilo e acreditando que está agradando a Deus só por fazer aquilo e nada mais. Então tem que se tomar um pouco de cuidado para a gente não entender que o evangelho é exclusivamente e unicamente uma ação social, né? E que igreja é uma ONG. Não, a igreja é reino de Deus, é uma agência do reino de Deus na terra, nesse mundo, né? Um agente e uma agência, né, do reino de Deus nesse mundo. E que ela tem que englobar tudo e atender a todos. Porque, por exemplo, você vai encontrar nesse mesmo texto de Jesus citando Isaías 61, de que ele fala dos oprimidos, né? Ele fala daqueles que estão presos, ele fala daqueles que estão acorrentados. Então, entre ricos também tem acorrentados e oprimidos, ainda que não sejam pobres.
Então, no texto está lá o pobre, mas está lá o acorrentado, está lá o oprimido, está lá o angustiado. Então, você tem muitos ricos que já deram cabo da sua vida. Ué, como é que um rico dá cabo da vida? O problema da vida não é dinheiro, gente? Não, o problema da vida não é dinheiro, exclusivamente, unicamente. Por isso, a própria história vai mostrar para a gente os ricos que dão cabo da vida, os ricos que não têm paz, os ricos que não têm saúde, e que, inclusive, o próprio dinheiro não resolve os seus problemas, porque são problemas que dinheiro e a riqueza e posição não resolvem mesmo. Problemas de saúde, problemas existenciais ou psicológicos, problemas espirituais, dinheiro não resolve. Então, isso é muito importante a gente estar atento para a gente não ficar em nenhum dos dois extremos. Agora, cada igreja local e cada cristão pode fazer alguma coisa. E é isso que a gente tem que se perguntar e que a gente tem que partir para a praticidade. Que coisa é a que eu posso fazer, ou que coisa é o que nós, como igreja local, podemos fazer para atender aos pobres? O que a gente pode fazer? Em que direção a gente pode ir? Ou que canais a gente pode conseguir trazer? Talvez você não possa colocar a mão no bolso e fazer diretamente, mas você sabe quem pode, que instituição que pode, que pessoa que pode, e por que caminho você pode. Então, são essas coisas. Dá trabalho, gente? Opa, como dá? Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Talvez é isso que a gente, que na maioria das vezes, é o que impede a igreja local e o cristão de fazer. Porque a gente quer faz uma oração forte aí, irmão, que Deus resolve. Não é isso não. Você chega na casa do cidadão, faz uma oração, fala do pão da vida, mas tu olha, e justamente o cara não tem, talvez nem o pão da vida, mas também não está tendo o pão da padaria. E aí tem que ter trabalho. O seu Manuel, a padaria do seu Manuel lá, tem que ir lá e comprar o pão. Então, dá trabalho? Dá, porque até na própria ação social, como a gente costuma chamar, a gente tem que saber como fazer, para se fazer de maneira certa e sábia, né? Você para no semáforo, tem lá uma criança e está vendendo uma balinha. O comprar a bala está ajudando? Vai depender. Você pode estar muito mais não ajudando do que ajudando, porque talvez o mais certo que aí é o que dá trabalho. Como é que eu posso fazer para tirar essa criança aqui do semáforo? Seria o mais certo. Porque você, todo dia passando lá, naquele mesmo horário, indo e voltando do seu trabalho, da sua atividade, você vai comprando a bala e você só faz isso, você mantém aquela criança exatamente ali. E é exatamente o que não deveria estar sendo feito, é manter aquela criança ali. Então, é isso que dá trabalho. A mesma coisa, como eu disse aí, você dá o pão para a pessoa comer, você dá o calçado para a pessoa calçar, a roupa para vestir, mas o que mais pode ser feito para que essa pessoa não dependa mais disso? Porque é isso que na nossa política brasileira, alguns partidos, alguns segmentos aí gostam de fazer. É aquele tipo de ação social, mas é aquele tipo de ação social, que eu chamo muito de socialismo, que é para manter aquela classe na sociedade no mesmo lugar. Fica aí, sai daí não. Porque para eu continuar no poder, você precisa continuar aí nesse lugar onde você está. Que aí, nesse lugar que você está, eu vou te dando o pão nosso de cada dia, né? E você vai entendendo que eu preciso continuar aqui nesse poder e nessa cadeira, que é para poder continuar te dando esse pão nosso de cada dia, mas o meu interesse não é tirar você daí, não. Eu quero que você continue sendo esse que vai continuar precisando desse pão nosso de cada dia. Então, a igreja não pode ir por esse caminho. A igreja tem que ser aquela que precisa olhar para esse pobre, para que no amanhã ele não esteja mais nessa classificação de pobre e possa estar sendo mais um a ajudar outros pobres. Deveria ser o nosso caminho. É interessante porque isso vai de encontro com o significado da palavra eclésia, de onde nós originamos o nosso termo igreja, que é uma assembleia pública. Né? Então, sim. A eclésia, para os irmãos que talvez não tenham esse conhecimento e podem fazer uma pesquisa depois mais aprofundada, ela era uma prática muito comum entre os atenienses. Eram homens que estavam ali para pensar em soluções da cidade, em julgar causas. Então, existia essa eclésia, que era essa assembleia que cuidava da cidade, né? E que intervia, que interferia na cidade.
E eu gosto de pensar na associação que Jesus faz dos discípulos com dois elementos que eu julgo que são elementos de interferência, sal e luz. Porque se você acender a luz onde está escuro, interfere. Se colocar sal em alguma coisa sem sal, interfere. Muda o sabor, muda o gosto, ou muda o ambiente. Né? Então, Jesus pega dois elementos de interferência e diz, vocês são isso aí, é sal e luz. Então, nos assemelha a elementos de interferência. Então, eu penso que, a despeito daquilo que o Estado faça ou deixe de fazer aos pobres, a igreja não tem de assumir o lugar do Estado, não é a nossa prerrogativa enquanto igreja assumir o lugar do Estado, mas faz parte da natureza da igreja o cuidado com os pobres, independente do Estado, independente se o Estado faz ou não faz. Faz parte da natureza da eclésia, da essência da eclésia, ser essa assembleia que pensa a cidade, que não pensa apenas o templo, que não pensa apenas a liturgia. Eu ando bastante incomodado percebendo um comportamento cristão como igreja nos últimos anos, que me parece que a gente gasta mais tempo pensando em congressos e conferências do que pensando essencialmente nessas coisas que são muito importantes, são fundamentais para a igreja. Isso aí. Então a gente acaba um congresso, já começa a trabalhar para outro congresso, e acabou aquele ali, já pensa na outra conferência. E aí vai cantina, vai camiseta, vai tudo para fazer aquilo interno. E aí, nem assim, eu estou falando de forma generalizada, estou generalizando literalmente. Sim. Parece que a gente faz todo esse aparato, não é para que os pecadores venham, é para chamar outras igrejas para estarem ali e verem o que nós somos capazes de fazer, sabe? Então, e acaba que parece que é um sistema que se retroalimenta de vaidade. Eu faço, aí depois você me chama na sua igreja para me mostrar o que você faz na sua igreja. Aí eu falo assim, poxa, Adriano, como você fez isso na sua igreja? Porque eu quero fazer na minha igreja. E a gente fica se retroalimentando desse sistema, que é um sistema baseado em vaidade. Enquanto, como eclésia, nós deveríamos estar pensando em soluções que o Estado não está dando, em soluções que uma família desestruturada não está dando para uma criança e para um adolescente, pensando em soluções de acabar com ideologias que têm sido disseminadas abertamente dentro das universidades. Então, a igreja tem tanta coisa para pensar, tem tanto a se ocupar, que nós deveríamos, de fato, estar orando, nos submetendo a Deus e dizendo, Senhor, de que forma nós podemos intervir nisso, nos dar uma direção de como intervir e combater ideologia de gênero nas escolas, nas universidades, combater uma visão deturpada, ser disseminada sobre qualquer assunto, sabe? Então, eu penso que nós, como eclésia, precisamos voltar à essência do Evangelho, né? Voltar à essência das boas novas. Você vê por aí também, pastor Adriano? Sim. Automaticamente a gente precisa deixar de olhar para o nosso umbigo e passar a olhar para o que está ao nosso redor. O que você acabou de falar aí é verdadeiramente uma realidade na maioria das igrejas, na maioria das denominações. A gente acaba ficando muito cuidando só de nós. É muito congresso para muita coisa, muita atividade para muita coisa. O gasto financeiro que a gente tem não é pouco, né? Qualquer festividade de igreja, qualquer coisa assim você gasta. E aí, quando a gente tem que direcionar isso para atender a um pobre, ou fazer qualquer tipo de trabalho que tenha um caráter evangelístico, que tenha um caráter social, que tenha um caráter de atendimento a alguém ou ao grupo, a gente já encontra uma resistência de uns
não muita empolgação de outros, não muita participação de outros, porque nós acabamos indo por essa direção de ter muito mais prazer com o que fazemos com a gente mesmo, né? E talvez seja aí dentro desse caminho de até de se mostrar que é mais capaz do que o outro, então de mostrar o que a minha igreja, como é que é congresso aqui, como é que é, sei lá, o que mais que eu faço aqui, e automaticamente a gente enfrentar, né, essa realidade de não enxergar o outro, não enxergar o próximo e ficar nessa retroalimentação. Eu chamo isso de uma enfermidade da alma, né, da igreja. A igreja ela está um pouco enferma nisso aí, tá? De modo geral, tá? Isso é a igreja pentecostal, tradicional e etc. Então, vai depender muito, às vezes, da cabeça dos seus líderes e de enfrentarem, trabalharem muito com os seus membros ou os membros da igreja para que se possa, de fato, ter um equilíbrio. A igreja pode estar fazendo seus seminários, fazendo seus congressos, fazendo seja lá mais o que for, mas automaticamente ela não esquecer de que igreja não é só isso aí. E que a mesma disposição e dinheiro que se esteja gastando para uma coisa, também se deva ser gastado para outra coisa, né, para se caminhar nessa direção aí. Então, penso que a gente precisa muito olhar para o que a gente tem feito, com o que a gente tem gastado, o que a gente tem, enfim, né, trabalhado para que, de fato, a gente passe a ter uma consciência muito maior em relação a isso. A gente vai aprender com Jesus. Você vai ver que Jesus teve um momento com ele e os discípulos, que é o que o evangelista João vai mais mostrar. É aquele momento, ele e os discípulos conversam, orientam, então é o interno, é trabalhar o interno. Isso é importante. Mas ele, maior parte do seu ministério foi o externo. E é interessante que no próprio externo, ele já está trabalhando o interno. Porque quando você começa a ver gente tão necessitada, eu tive experiências assim de fazer um trabalho evangelístico e de entrega de cesta, mas indo nas casas das pessoas. Então a gente entrou em barracos, barraco mesmo, madeira, sem chão, aquele chão socado, de você chegar e não encontrar um fogão, de você não encontrar uma geladeira, não encontrar às vezes um sofá, não encontrar uma cama. Então, você entrava, né, era dupla que entrava nas casas, as duplas entravam para fazer uma oração, entregar a cesta básica, falar de Jesus e sair. Eles saíam chorando, e teve gente que chegava perto de mim, segurava no meu ombro e disse assim: pastor, nós não estamos fazendo nada, pastor, meu Deus, o que a gente pode mais fazer, pastor? É até vergonhoso o que a gente está fazendo, porque a gente não está fazendo nada, pastor. Senhor, pastor, eu encontrei um menino paraplégico lá dentro daquela casa, e tá, era um barraco. E a criança, o jovem, né, estava num sofá que era só madeira e a capa do sofá, né? Acho que nem nada mais tinha naquele sofá. Então, assim, está fazendo o externo ao mesmo tempo que está fazendo o quê? O interno, porque a igreja está sendo trabalhada nisso. A igreja está aprendendo a amar, a igreja está aprendendo a socorrer, a igreja está aprendendo a evangelizar. Nisso, vai expulsar o demônio, que vai ter demônio que vai se manifestar numa condição dessa. Está trabalhando paciência, está trabalhando perseverança, está trabalhando a graça de Deus na vida desse membro de igreja, desse cristão. Então, assim, eu acho que esse é o equilíbrio que a gente precisa ter, aonde está se fazendo o externo, mas está automaticamente também se fazendo o interno. Acho que acaba acontecendo das duas formas. Quando você só faz o interno, congresso, seja lá mais o que for, nem sempre você consegue fazer que o externo aconteça também, que o camarada sai dali tendo uma noção, mais ou menos. Mas nada melhor do que você fazer o externo. É o trabalho missionário, né? A gente sabe muito coisa de missões, mas você, para saber missões, tem que ir para o campo. Seja lá como for, missões urbanas, missões internacionais, seja lá como for, porque você tem que experimentar, não tem jeito, tem aprendizados, tem lições que a gente só vai aprender experimentando ali, você tem que estar no contato com aquela situação, e nada melhor do que a partir do próximo, né? A partir dos relacionamentos, onde vai ter que ter paciência, graça, misericórdia, e pedir a Deus que te abençoe nessa questão, nessa direção. É por aí. Poxa, amigo, nosso tempo aqui
Já está foi, acabando, né? está indo para o final, foi bom demais. Eu acho que a gente está sendo, de alguma forma, um instrumento de Deus, porque eu acho que uma das coisas que nós precisamos é falar sobre isso, né? É meio que todo mundo sabe, mas pouca gente fala, né? Então, eu penso que deve ser uma pauta nossa sempre levantar essa questão, sempre debater essa questão, expor esta questão, porque a gente é exposto diante disso, obviamente provoca um constrangimento para quem não está fazendo, né? A gente fala assim, puxa vida, eu preciso realmente dar mais atenção a isso. Nós somos pastores de igreja, então eu preciso fazer o rebanho perceber mais isso, enxergar melhor essa questão, trabalhar mais essa questão, e não apenas a sua lista de pedidos ou a sua lista de desejos, mas entender que existe uma pauta. O Evangelho, as boas novas, tem uma pauta, e a pauta está definida, não tem como você acrescentar e nem tirar nada, nem diminuir. Definido pelo Espírito de Deus. Deus definiu a pauta do Evangelho, está posto. Isaías 61:1, está posta a pauta do Evangelho. O Evangelho é isso aí, façam isso. Então, eu acho que nós precisamos olhar com mais critério e continuar falando. Repetição didática. Então, eu quero voltar contigo outras vezes nesse assunto. Será um prazer. Falando. Ainda que a gente repita as mesmas coisas, mas eu penso que a repetição didática é necessária. Mas eu quero te agradecer, amigo, pela aula aí que você deu para a gente hoje, poder aprender mais um pouco contigo. Contribuindo um pouquinho, né? A gente acredita que essa é uma forma de poder despertar a todos, né? Aos nossos queridos participantes que acompanham aí, conversando à luz das Escrituras. Eu espero que possam estar sendo despertados. Quem já está, só ratificando. E quem não está, tem que retificar aí na alma e no coração o seu modo de ver e de pensar o Evangelho e entender que todos nós podemos fazer alguma coisa, tá? Podemos fazer alguma coisa. E aí, a única coisa que você precisa fazer, a princípio, é o que eu posso fazer e que ainda não estou fazendo. É isso aí. E aí é aquela questão do trabalhozinho de formiguinha, né? Se cada um de nós conseguir fazer alguma coisinha, a gente já vai mudando, pelo menos, o ambiente onde a gente está, o local onde a gente está. Se cada igreja local, ela pelo menos atendesse a sua área, a sua comunidade, ela se voltasse para fazer alguma coisa no lugar onde ela está plantada, meu querido irmão, nós teríamos uma mudança assim, como a gente costuma dizer, né, fenomenal na nossa sociedade, no nosso município, estado, Brasil e etc. Amém. Mas é um prazer. Quero te agradecer mais uma vez, amigo, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Amém. Eu peço que você depois volte, assista novamente, compartilha esse link com outras pessoas, pegue isso, faça recortes, enfim, vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. É uma pauta do Espírito Santo, é uma pauta das boas novas, é a pauta do Evangelho. Nós não podemos esquecer dos necessitados que existem entre nós. Que o Senhor a todos abençoe. Amém. E até uma próxima vez, permitindo o Senhor. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Paz.